Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos e muito obrigada por terem vindo. Realmente é um ato heroico. Sexta-feira de verão, pronto, e com o jogo de Portugal. Muito bem. Então, vou se calhar começar por falar porque é que eu escolhi este tema da empatia, o antídoto para o ódio. Isto surgiu porque eu gosto muito de ouvir podcasts de várias coisas, entrevistas e programas de rádio. Acho sempre muito interessante. Gosto muito de ouvir os outros conversar. Há muitas pessoas que têm coisas muito, muito interessantes para partilhar. E então, ao ouvir um podcast de um programa de rádio, o tema era o ódio. E despertou-me a atenção. Pensei, realmente, é um tema muito recorrente nos nossos dias e que se fala muito, aparece muito mesmo nas redes sociais. Muitas vezes há um discurso muito acirrado, muito polarizado, de grupos, de pessoas umas contra as outras, e quer dizer, e não se percebe muito bem de onde é que vem esse sentimento tão devastador e tão destrutivo. E é um bocado difícil de entender como, pronto, o ser humano é muito complexo e tem várias dimensões, mas realmente a dimensão do ódio é difícil quase de compreender, porque consegue destruir por completo nações, pôr as pessoas umas contra as outras, criar conflitos mundiais, enfim. E então pensei, era interessante falar sobre o ódio. Mas para não ficar com uma emoção tão negativa como esta, o mais importante do que falar do ódio é no fundo, tentar perceber qual será, enfim, o antídoto, ou a solução, ou o seu oposto. E então é um pouco nessa linha de pensamento que a conferência vai decorrer. E então, para nós podermos entender o que é empatia e o que é o ódio também, é muito importante nós falarmos. O ódio é uma emoção, não é? Nós tentarmos perceber de onde é que ela aparece. Então podemos começar por, talvez seja importante nós entendermos melhor o que é que são as emoções. E para entendermos o que são as emoções, podemos começar por falar da psique humana. Portanto, a psique humana ela é constituída fundamentalmente por dois mundos, duas realidades, que é o mundo do pensamento, o mundo do raciocínio e, por outro lado, o mundo das emoções. E há uma espécie de uma relação de equilíbrio ou de balança entre ambas. Portanto, quando o mundo das emoções nos assola, quando ele extravasa, quando elas são avassaladoras, de repente o raciocínio ou a capacidade de pensar, clareza mental, ela diminui. E quando o contrário também é verdade, portanto, quando uma pessoa tem um intelecto muito desenvolvido e muito focado, também é verdade que as emoções acabam por reduzir e a pessoa até se pode tornar demasiado fria. Portanto, é importante nós percebermos que as emoções, que elas quando não estão controladas, que podem realmente retirar-nos do nosso eixo, porque elas podem exercer um completo domínio daquilo que nós somos. Então é muito importante nós termos essa percepção de que as emoções, elas obviamente que elas, quer dizer, fazem parte de nós, fazem parte da natureza, fazem parte da natureza humana e elas desempenham um papel importante em nós, porque no fundo elas dão um colorido, dão-nos também, têm as suas forças, as suas potências, mas é importante que elas não nos dominem, porque se nós nos deixamos dominar pelas emoções, nós acabamos por perder o nosso centro, acabamos por perder o nosso eixo, e esse eixo que está ligado no fundo àquele ser mais íntimo, que reside dentro de nós, que muitas vezes se chama de alma, não é? Portanto, é muito importante nós termos noção de que as emoções são uma parte de nós, uma parte do ser humano, mas que de algum modo nós devemos exercer algum controle sobre elas, ter um certo domínio, ter consciência da sua existência, da sua manifestação e perceber de que modo é que nós podemos trabalhar com as emoções. Porque muitas vezes há a ideia de que as emoções
que elas são indomáveis, pronto, que aparecem livremente, que são uma espécie de... É como ao tempo, são como ao tempo, não é? Portanto, se nós por vezes temos um surto de raiva e elas transformam-se numa espécie de tempestade, como de repente, passado esse surto de raiva, nós podemos ficar angustiados, meio tristes e transformamos numa espécie de um dia nublado, como de repente acordamos muito alegres e é como se fosse o sol, como se fôssemos luminosos. E temos essa ideia de que, no fundo, as emoções, nós não as conseguimos agarrar, não conseguimos entendê-las profundamente, e é quase como se nós não as conseguíssemos controlar, dominar. Quase vimos-las como se fosse uma espécie de meteorologia que passa. Mas, na verdade, as emoções, assim como os pensamentos, o conhecimento profundo destas facetas humanas permite-nos trabalhar com elas e permite-nos aprender a educá-las. Ou seja, as emoções e os pensamentos, há sempre a possibilidade de nós aprendermos a educá-los, a trabalhar, porque, quer dizer, no fundo estas facetas que fazem parte de nós, se tivermos um conhecimento profundo delas, nós podemos trabalhar com elas, podemos conhecer a sua natureza e podemos perceber de que maneira é que conseguimos compreendê-las em profundidade e trabalhar de uma forma mais harmónica. Portanto, quando as emoções ficam desequilibradas, isso dificulta-nos nós conseguirmos atingir o que os gregos chamaram de eudaimonia, ou no budismo o sukha. O que é isto? É uns nomes assim muito rebuscados, mas no fundo é a paz de espírito. Ou seja, se nós nos deixarmos... Se perdermos o controle das emoções, isso faz com que nós nos desequilibremos, percamos o nosso centro e, portanto, perdemos a nossa paz de espírito, essa capacidade de uma realização interna, uma capacidade de atingirmos uma felicidade interna. Portanto, é muito importante nós conhecermos em profundidade. Os budistas fizeram uma análise subtil de vários textos budistas e identificaram aquilo que eles chamam 84 mil emoções destrutivas. 84 mil é muito variável, não é? É muito interessante essa ideia. No fundo, estas 84 mil emoções negativas ou destrutivas são um símbolo da grande complexidade da mente humana. O ser humano é realmente muito complexo e, portanto, as emoções realmente têm muitas cambiantes. São complexas de entender na sua profundidade. Mas destas 84 mil emoções destrutivas, eles reduzem às 5 emoções principais. Uma delas é, obviamente, o ódio, que é o tema também da nossa conferência. Portanto, estas emoções negativas ou destrutivas, que eles chamam os 5 venenos, são o ódio, o desejo, a confusão mental, o orgulho e a inveja. E eles dizem que estes venenos, no fundo, eles nascem onde? Nascem na relação do ego. Quando falamos do ego, é o eu inferior, não estamos a falar da alma, mas estamos a falar, no fundo, do centro da personalidade. Porque dentro do centro da personalidade, do ego, existem 2 forças opostas. Uma que tem a ver, que é a força do desejo, ou a força do apego excessivo, ou seja, no fundo o ego não quer confusões. O ego quer conforto, quer tranquilidade, não quer conflitos, não quer lutas. No fundo há uma parte de nós que quer que as coisas não mudem e que não mudem se estiverem bem, não é? E portanto há essas forças, as 2 forças que existem dentro do ego é, por um lado, o desejo, quando ele se transforma em apego excessivo, e por outro lado a aversão ou a repulsa àquilo que nos incomoda. Portanto, tudo o que nos incomoda, tudo o que nos confronta, nos põe em causa, nós repudiamos. E portanto é dessas 2 forças que existem dentro do ego que aparecem então essas emoções negativas. E então o que é que nós podemos entender sobre o ódio? Afinal, o que é o ódio? O ódio muitas vezes confunde-se um pouco com a raiva,
mas é de natureza diferente, porque a raiva é uma emoção mais súbita, mais repentina. O ódio é algo de mais constante. Não é que ele se manifeste sempre, mas no fundo, sempre que as condições externas sempre que as condições externas se organizam, quer dizer, por exemplo, sempre que eu estou perante alguma coisa pela qual eu tenho um ódio intenso, ele manifesta-se. E nesse sentido é constante, ou seja, há a aversão perante determinada circunstância. O ódio, no fundo, é o desejo profundo de desejar fazer mal a alguém. É destruir, é ter o desejo profundo de destruir a felicidade dos outros. Esse é o sentimento de ódio. Claro que as suas causas, no fundo, as causas profundas deste sentimento, desta emoção, são variáveis. Aquela de base talvez seja mesmo o medo, em geral. O medo depois transforma-se em muitas facetas, não é? Tem muitos rostos. Mas o ódio tem a ver com isto, é este sentimento, no fundo, de aversão àquilo que é diferente. Aquilo que é diferente de mim e pelo qual eu nutro um desejo de destruir a sua felicidade, no fundo de sufocar quase, não é? De reprimir, de anular, é um desejo de anular o outro. E esse é que é, pronto, é esse o sentido do ódio. Também da análise clínica da psiquiatria, também há uma grande proximidade entre aquilo que é o ódio e o sofrimento e a dor. E há uma relação muito próxima entre estes dois sentimentos, porque ao ódio está sempre associada esta ideia de sofrimento e de dor. E muitas vezes se confundem as causas. Portanto, um é a causa do outro. Há sempre, portanto, há estas duas ideias principais em relação ao ódio, que no fundo é esta repulsa àquilo que é diferente de mim, especificamente em determinados temas, e por outro também esta ideia de que há sempre, o ódio causa sempre sofrimento, despoleta sempre um sofrimento, despoleta sempre dores. E então podemos nos perguntar então como é que nós podemos equilibrar as emoções? De que modo é que nós podemos harmonizar-nos interiormente? É exatamente através do conhecimento, portanto é aprofundando aquilo que nós somos, aprofundando as nossas diferentes facetas, conseguirmos trabalhar com essas diferentes facetas que existem dentro de nós, e educar-nos, no fundo é fazer a educação das emoções. E a educação não pressupõe repressão, não é isso, é um conhecimento profundo e tentar equilibrar as coisas. Normalmente as emoções são trabalhadas com as ideias, são trabalhadas com os pensamentos. Quer dizer, pensando sobre a natureza das emoções, a sua causa, as consequências que advêm dali, nós conseguimos trabalhá-las e educá-las e quase que antecipar determinadas situações. Já sabemos que nós, se nos estudarmos interiormente, perante determinado cenário, nós sabemos qual é a nossa reação natural perante um determinado cenário e, portanto, de algum modo nós conseguimos antever essas situações e arranjar estratégias internas. E isso é muito importante. Portanto, é a reflexão, essa necessidade de nós refletirmos sobre as coisas que nos acontecem. É na reflexão que nós podemos acalmar e equilibrar as emoções. Uma questão que é importante e que advém desta dificuldade em nós equilibrarmos as nossas emoções também são as dificuldades da convivência humana. Porque, no fundo, a convivência humana também é um resultado daquilo que nós conseguimos interiormente, não é? Para nós termos uma boa convivência com as outras pessoas, nós precisamos também de aprender a conviver connosco mesmos. Portanto, há sempre esta implicação. Nós temos que equilibrar-nos interiormente para podermos também expressar isso na relação com os outros. Se nós não nos conhecemos, não temos noção daquilo que somos, dificilmente nós conseguimos estabelecer relações harmónicas com os outros.
Portanto, hoje em dia os problemas de convivência da nossa sociedade são bastantes, não é? Nós percebemos isso e há vários motivos para que isso, para que seja tão difícil também a convivência humana, e nós vamos aqui expor alguns dos principais problemas que estão, no fundo, na raiz dessa dificuldade da convivência entre os homens. Uma delas é excessiva suscetibilidade. Ou seja, hoje em dia há um grande culto ao individualismo e isso acaba por isolar o ser humano e acaba por dificultar a sua relação com o outro. Nós tornamos-nos demasiado egocêntricos e o que acontece é que, no fundo, alimentamos um amor narcísico, um amor virado sobre nós mesmos, e tudo o que vem, nós temos dificuldade em compreender o que vem de fora e encaramos quase todas as situações como ataques pessoais. Portanto, a pessoa torna-se muito suscetível às circunstâncias e tudo o que acontece, de alguma forma, a pessoa não sabe lidar com aquilo e acaba por reprimir. E isso faz com que a pessoa se isole e acabe por criar uma barreira que separa dos outros. Portanto, claro, criando essa barreira entre o eu e o outro, isso dificilmente nós conseguimos ter uma convivência saudável com alguém. Portanto, através dessa excessiva suscetibilidade faz com que nós não nos consigamos relacionar com os outros. Por outro lado, há outro problema também, que é a evasão ou a apatia. E hoje em dia também muito proporcionado pelo, diz o Paulo Loção, pelos retângulozinhos. Estes retângulozinhos que nos acompanham, realmente eles têm uma infinidade de possibilidades e acabam por nos isolar de algum modo. Temos essa facilidade de nos isolarmos. E, portanto, essa evasão ou apatia, ela manifesta-se quando? Manifesta-se quando nós temos um conflito ou um problema para resolver e, em vez de enfrentarmos aquele problema e tentar, na medida do possível, desmontá-lo e resolvê-lo, porque como não queremos viver esse conflito, acabamos por pôr o problema em suspenso. Portanto, o problema fica em suspenso e ficamos à espera que ele se resolva por si. Damos o tempo e ficamos à espera que ele se resolva, mas sem qualquer estratégia. Portanto, esse também é um problema de convivência. Ou seja, muitas vezes essa atitude até leva, no limite, à indiferença perante o outro, à indiferença perante o problema. Como não sabemos lidar com aquilo, não queremos lidar com aquilo, por preguiça, por dificuldade, por cobardia, por várias coisas, fica ali o problema em suspenso, não se resolve, mas também nos isola de algum modo. Mais uma vez, não convivemos. Outro problema também é a falta de comunicação. Nós, hoje em dia, temos é fácil nós comunicarmos uns com os outros, essa possibilidade dessa comunicação massiva e instantânea está às mãos de quase todos, mas, na verdade, nós temos muita dificuldade em fazer uma comunicação profunda com o outro. Nós temos um conhecimento superficial das coisas, porque, no fundo, nós não perdemos muito tempo a refletir sobre as coisas, temos acesso a várias informações, mas depois não chegamos a digerir, de algum modo, ela não refletimos sobre aquilo e não temos uma opinião, uma convicção interna sobre aquilo que nos acontece. E então, como não temos essa convicção interna, nós temos alguma dificuldade também em comunicar com o outro. Porque como não estamos muito convictos daquilo que pensamos e daquilo que sentimos, também isso é uma barreira na comunicação com o outro, porque no fundo estamos a falar de coisas que se calhar não pensamos muito sobre elas. Portanto, isso dá-nos uma certa insegurança, uma certa falta de confiança, o que atrapalha na comunicação. Para além disso, como as relações entre as pessoas, de um modo geral, evidentemente estamos a falar de generalidade, mas de um modo geral elas tornaram-se mais superficiais, também não há vínculos afetivos entre as pessoas. E isso também faz com que a pessoa dificilmente comunique, até muitas vezes com os seus familiares e com os vizinhos. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que nos estão próximas até, mas de uma forma muito superficial. Verdadeiramente não a conhecemos em profundidade, não conhecemos
quais são as suas opiniões sobre determinados assuntos, quer dizer, temos um conhecimento superficial e no fundo isso não pode ser, não há uma comunicação profunda, sincera, autêntica, não há uma comunicação autêntica com o outro, é uma comunicação superficial, rápida, superficial, e isso também é um perigo, porquê? Porque no fundo, como nós não refletimos muito sobre as coisas, isso faz com que quando surgem correntes de pensamento, correntes de opinião, rapidamente nós seguimos determinada corrente de pensamento, sem refletirmos muito sobre isso, sem pensarmos se realmente o significado ou as consequências ou o alcance daquela ideia, daquele pensamento. Não nos preocupa muito isso, porque como nós não desenvolvemos um conhecimento muito profundo, vamos atrás. E quando a moda muda e se de repente a corrente de pensamento vai para outro lado, nós mudamos também, ou seja, tornamos-nos muito frágeis, não é? Porque como nós não desenvolvemos esse ser interior, nós não temos muita convicção sobre as coisas, é difícil nós permanecermos e fazermos escolhas com discernimento, com intenção. Simplesmente vamos para um lado, vamos para o outro. E isto tem a ver também com a tal falta de comunicação. Outro problema também que surge é o egocentrismo. Portanto, hoje em dia, essa ideia de sobrevalorização do indivíduo, associada a uma certa ideia de liberdade e de independência, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente, também há uma ideia de que tudo está centrado em mim, portanto, a minha vida só depende de mim. E a pessoa sente-se como isolada e independente de todos os outros. E isto é uma grande falácia, porque evidentemente que nós somos quem somos e verdadeiramente um ser humano só existe porque estamos inseridos numa comunidade, porque estamos inseridos, tudo o que nós somos, tudo o que pensamos, a nossa cultura, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de entendermos as coisas, ela está toda moldada nas nossas circunstâncias, e as nossas circunstâncias, quer dizer, são os outros e são os antepassados e os outros dão-nos isso. Sem os outros nós nem sei bem o que éramos, não éramos humanos. Penso que não seríamos humanos, seríamos outra coisa. O humano, essa componente social, essa componente social, pronto, essa ideia de nós pertencermos, de pertença dentro da humanidade, é essencial para o ser humano ser o que é. E, portanto, mas infelizmente há muitas pessoas que não têm consciência disso e então vivem dessa forma isolada e independente. Isso faz com que ela tenha uma visão muito estrita da realidade, ou seja, não tem uma visão do todo, ou não tem essa visão que, no fundo, cada um de nós é uma pequenina parcela de um todo, não é? Somos uma célulazinha de um todo muito mais complexo. E isso faz com que essa pessoa, no fundo, crie as suas próprias regras. E como não tem consciência do impacto que as suas ações têm, age simplesmente por capricho próprio e não tem, no fundo, um sentido de responsabilidade perante os outros, de pensar que as minhas ações, evidentemente, vão sempre ter impacto nos outros. É evidente, nós estamos todos ligados uns com os outros. Quer tenhamos consciência disso ou não, mas estamos todos ligados. E as nossas ações, elas não acontecem de modo independente. Quer pensemos nisso ou não, mas isso é interessante nós pensarmos que, no fundo, todos os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas, no fundo, também estão sempre a ser avaliadas também pelos outros. Quero dizer, nós somos exemplos uns dos outros. Nós aprendemos muito com as atitudes dos outros, com a forma como as outras pessoas resolvem os problemas, na forma como se relacionam uns com os outros. Nós aprendemos muito com os exemplos. E é bom nós termos consciência que nós também somos exemplos para os outros. Portanto, é uma escadinha. Mas, no fundo, todos estes problemas, portanto, estas dificuldades da convivência humana que eu apontei, portanto, do egocentrismo, da evasão, a excessiva suscetibilidade, a falta de comunicação, isto tudo pode ser resumido num ponto que é, no fundo, a falta de empatia. Tudo isto surge por falta de empatia. E o que é, no fundo, a empatia? A empatia é essa capacidade que nós temos de
de pensar e sentir aquilo que o outro sente, ou seja, colocarmos-nos no lugar do outro. Isso é empatia. Mas esse colocar no lugar do outro não é de qualquer modo, é colocar a nossa consciência, o nosso coração, a nossa dedicação no outro. Ou seja, no fundo, é reconhecer no outro que ele é um ser humano como eu e é tentar perceber, para além daquilo que aquela pessoa mostra, no fundo, a essência daquela pessoa, ir além das máscaras que aquela pessoa mostra, das máscaras que todos nós utilizamos, de defesa, no fundo, do medo, do sofrimento, de tudo isso. Nós temos várias máscaras, mas quando nós conseguimos ser empático com o outro, é no fundo tentar ir até ao ser humano, é tentar passar além da máscara. E essa empatia tem muito a ver com a generosidade. A generosidade é uma forma que nós temos. É generosidade, porquê? Porque a generosidade tem a ver com esta disponibilidade, a nossa disponibilidade para o outro. Ou seja, eu para poder criar uma ponte, para eu poder comunicar com o outro, para eu entender o outro, eu preciso de dedicar tempo, dedicar afeto, dedicar-me àquela pessoa. E isso tem a ver com a generosidade. E a generosidade é muito importante porque, na verdade, é graças a ela que nós saímos da nossa bolha. Porque por termos esse sentimento de ação, no fundo, daquilo que nós somos, e acho que isso é muito importante, dar aquilo que nós somos é uma coisa muito importante, faz com que nós nos aproximemos da outra pessoa, do outro, e acabamos, no fundo, por sair da nossa bolha e sair desse isolamento e desse egocentrismo. E, no entanto, conseguir este tipo de convivência, ou seja, esta convivência que se liga de uma forma mais próxima, mais verdadeira ao outro, é sempre um desafio para nós. Porque para nós conseguirmos fazer essa conexão, isso também implica nós encontrarmos dentro de nós os mecanismos para que isso aconteça. E para nós conseguirmos fazê-lo, obviamente nós temos um confronto connosco mesmos. Porque temos que encontrar a melhor estratégia, temos que perceber que pensávamos que éramos muito generosos e afinal se calhar até somos um bocadinho interesseiros, ou seja, é preciso nós lidarmos com aspectos de nós mesmos que às vezes não apetece muito ver. E também é preciso encontrar a melhor forma para nós podermos comunicar com o outro e podermos chegar ao coração do outro. E para isso também nós temos que nos aproximar, conhecer, se calhar há aspectos que nós gostamos mais, outros menos, ou uns temos mais facilidade em lidar com outros, portanto há sempre um confronto quando há este movimento para nós conseguirmos uma verdadeira convivência. Mas por outro lado também é uma grande oportunidade, porque neste confronto nós também vamos descobrindo potencialidades dentro de nós que não sabíamos que existiam e vamos também, de alguma forma, polindo a nossa personalidade e vamos conseguindo harmonizar também interiormente e externamente, ou seja, isto é sempre um trabalho nos dois sentidos. À medida que nós vamos conseguindo melhorar a relação com o outro, também vamos descobrindo aspectos mais harmónicos dentro de nós e vice-versa. Portanto, há aqui um crescimento enquanto ser humano. Há um crescimento e evolução e aperfeiçoamento da nossa personalidade. E então, deixa-me só ver se não me esqueci aqui de algum assunto. Pronto, acho que não. Portanto, podemos então perguntar onde é que está a raiz do problema das dificuldades de convivência. Conforme já vimos, e começando por nós mesmos, é bom nós percebermos e perguntarmos se nós temos uma convivência saudável, por exemplo, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos colegas de trabalho. É importante também nós pensarmos se temos uma saudável convivência com as pessoas que nós não conhecemos, com os estranhos. Também é importante nós questionarmos se eu própria serei uma pessoa de fácil convivência.
e também perguntar se eu convivo bem comigo mesmo. Isso são perguntas que são importantes nós fazermos, porque, na verdade, a raiz do problema da convivência, como não poderia deixar de ser, ele reside dentro de nós mesmos, dentro de cada um de nós. A dificuldade, no fundo, que se manifesta, não é? no geral, a dificuldade de convivência na sociedade, ela nasce dentro de cada um de nós, porque é preciso nós aprendermos a conviver connosco mesmos e aprender a descobrir dentro de nós esses aspectos mais conflituantes e os mais harmónicos também, e saber trabalhar com isso. E só através desse trabalho interior é que nós realmente poderemos conseguir criar relações mais harmoniosas com os outros. Portanto, a chave é sempre cada um de nós. É cada um de nós fazer esse trabalho. E então podemos ver quais são as atitudes empáticas que nós podemos utilizar para melhorar a convivência. De que modo é que nós podemos aprimorar a convivência humana? Temos um ponto que é defender a dignidade e o respeito. Isso é um ponto muito importante, ou seja, nós para conseguirmos ter atitudes empáticas com os outros, a base fundamental da relação com outro ser humano é sempre defender a dignidade e o respeito humano. E é muito bom nós termos isso sempre presentes, que independentemente da empatia ou não que nós possamos ter com outra pessoa, ou com a dificuldade ou que possamos ter na relação com o outro, é importante perceber que, acima de tudo, é um ser humano que está à minha frente e que merece sempre dignidade e respeito. Isso é fundamental para nós podermos, a partir daí, criar um outro tipo de relação de empática, não é? Tem que sempre partir pela dignidade e pelo respeito. Outro ponto também, outra atitude empática que nós devemos ter ou podemos ter é saber ouvir. Isso é muito importante e acho que é muito bonito, porque hoje em dia muitas vezes nós temos muita pressa em falar e dizer aquilo que pensamos e dizer aquilo... falar, nem é conversar, porque conversar é outra coisa. Uma coisa é falar, outra coisa é conversar. São coisas diferentes. E para saber conversar é preciso saber ouvir, é o fundamental. É fundamental saber ouvir. E porque é essa ideia de que ouvir é uma arte. Porque ouvir requer prestar atenção àquilo que o outro está a dizer. Temos que prestar atenção e valorizar. Isso também é um problema muito grave hoje em dia, que é a grande indiferença que há em relação às pessoas. Há muita indiferença, pronto. Nós não temos muita, por vezes, quer dizer, escolhemos uma pessoa e os outros faz de conta que nem estão lá, porque somos muitos e, evidentemente, em comunidades mais pequenas isso talvez não aconteça desse modo, mas nas cidades grandes é fácil nós pensarmos que podemos ser indiferentes em relação ao outro. E não o devemos ser, né? Se defendemos a dignidade e o respeito pelo outro, esse respeito passa pela atenção, pelo cuidado. E a indiferença é muito violenta, é um sentimento de grande violência e de grande... que fere mesmo, fere a alma humana. E isso é preciso ter muito cuidado. Portanto, saber ouvir, falava eu sobre a arte de saber ouvir, requer prestar atenção, valorizar aquilo que os outros dizem. E valorizar aquilo que os outros dizem não quer dizer que concordemos com ele. É simplesmente respeitar aquilo que o outro está a dizer. Tentar compreender o que está a dizer e porque é que o está a dizer. Também é muito importante. Tentar perceber o contexto. Não é só o que diz, mas tentar compreender o contexto. Ou seja, no fundo nós entrarmos dentro daquilo que a pessoa, dentro do seu discurso, dentro do seu pensamento. Ler também nos olhos o que fala, ou seja, nós não é só a palavra, mas o ser humano é muito complexo, tem muitas dimensões e é importante nós também lermos nos olhos da outra pessoa, tentar compreender qual é a sua intenção, o que é que quer dizer com aquilo que diz. E também
é importante, este saber ouvir também implica, ao mesmo tempo que a pessoa está a falar, nós irmos comparar aquilo que a pessoa está a dizer com aquilo que nós pensamos. Ou seja, muitas vezes pensa-se, saber ouvir é uma coisa passiva. Não é nada passivo, porque se a pessoa verdadeiramente estiver a escutar e ouvir aquilo que está a ser dito, há um trabalho interior muito, muito importante. No fundo, à medida que o outro está a falar, nós vamos comparando com aquilo que nós pensamos e vamos medindo o pensamento e vamos nos posicionando. E vamos compreendendo. Ou seja, à medida que se nós ouvirmos verdadeiramente, nós vamos compreendendo aquilo que o outro está a dizer e vamos nos compreendendo também a nós mesmos, porque ampliamos o nosso leque de compreensão sobre os outros. E é a partir daí, desse saber ouvir, é que nós verdadeiramente podemos falar e podemos conversar. Porque o conversar também é preciso respeitar o tempo, não é? Nós primeiro escutamos, pensamos naquilo que está a ser dito, depois falamos de uma forma clara, porque já pensamos sobre aquilo que estava a ser dito e vamos expressar a ideia, na conversa, a ideia é a pessoa expressar a sua ideia, mas dar espaço ao outro também. Portanto, é uma espécie de uma dança. É preciso dar espaço ao outro, deixar que o outro traga as coisas para dentro de nós e depois também, no fundo, nós partilharmos. E é uma partilha, a verdadeira conversa é uma partilha verdadeira, não é? Com sentido de autenticidade e no fundo, de crescimento mútuo. Porque, na verdade, nós aprendemos não entre iguais, aprendemos entre diferentes, não é? É graças à diferença que nós podemos aprender uns com os outros. Se fôssemos todos iguais, isto era tudo uma grande chatice. Aprendemos porque temos perspectivas diferentes sobre a realidade e cada um de nós tem uma perspectiva parcial sobre a realidade. Ninguém é dono da verdade. Isso também é um aspecto muito importante, que é esse sentido da humildade. Também isso é também ser empático, é no fundo reconhecer que nós temos limites, que também temos imperfeições, assim como os outros, e que temos uma limitação no entendimento da realidade. E é importante nós reconhecermos isso, que nós também temos as nossas limitações na compreensão do outro, na compreensão da realidade, e no fundo aquilo que os outros nos trazem também nos enriquecem e vão ampliando o nosso conhecimento. Portanto, a ideia da humildade também é muito importante para nós podermos aproximar e aprofundar a relação com o outro. Outra atitude empática também é privilegiar a autenticidade das relações. Portanto, tentarmos estabelecer com os outros relações autênticas. Porque isso é bom para nós e é bom para o outro. E, na verdade, para nós conseguirmos relações mais profundas e mais enriquecedoras, e, no fundo, aquelas que nos realizam verdadeiramente, é quando nós conseguimos ser verdadeiro com o outro. E ser verdadeiro com o outro não quer dizer que eu agora vou contar, vou dizer tudo o que me passa pela cabeça e de qualquer maneira e em qualquer altura. Não é nada disso. Ser verdadeiro com o outro é, no fundo, tentar entender o outro, tentar dizer as coisas, mas escolher o melhor modo. Escolher a altura certa, o tom correto. Podemos ser verdadeiros e, ao mesmo tempo, termos esse cuidado, essa atenção pelo outro. Hoje em dia há muita ideia de que eu sou muito verdadeiro e por isso eu digo o que me apetece e quando me apetece, e em qualquer altura, e não é isso. Até porque isso parece que é um ato de liberdade e, na verdade, não é. Será um ato de liberdade da perspectiva da personalidade, mas isso da perspectiva da alma, do ser interior, desse ser mais interno, que vive dentro de cada um de nós. Isso, no fundo, é uma prisão, porque esse tipo de atitude ela sai cá para fora simplesmente porque as emoções os instintos e as emoções estão em desordem total. Como estão completamente sem controle, sai cá para fora. E isso, na verdade, não espelha a nossa verdadeira natureza ou a nossa natureza mais elevada, aquilo que mais elevado existe dentro de nós, não se reflete aí. E portanto, ficamos presos dessa atitude, que são atitudes até mesquinhas e pouco e que nos aprisionam, não é? Nós somos livres quando
Nós somos livres quando temos um conhecimento profundo de nós mesmos e temos um domínio. Eu quando falo domínio, pensa-se logo que é repressão, não é isso. É um domínio no sentido de um conhecimento profundo de nós mesmos e encontrar as melhores ferramentas para expressar aquilo que nós somos. E sem ferir os outros, sem ofender os outros, sempre respeitando a dignidade dos outros. E Confúcio diz sobre esta autenticidade das relações uma frase muito bonita que diz o seguinte: adverte os teus amigos com franqueza, mas aconselha-os com doçura. E é isto que é muito importante, é usar ser verdadeiro, mas com coração, não ser desumano. Encontrar a melhor maneira de dizer as coisas que têm que ser ditas, mas sem ferir os outros, sem ferir a sua dignidade. Encontrar a forma mais amorosa de dizer as coisas. Isso é muito importante. E isto também nos leva para outro ponto, que tem a ver com uma atitude empática, que nós podemos pôr em prática, que é cultivar a cortesia e a gentileza. A cortesia e a gentileza também tem a ver com isso. É encontrar a melhor forma, a forma mais amorosa, mais doce de chegar ao outro, mais correta, ser gentil, ser amável com o outro, ainda que isso às vezes nos custe, porque esta coisa de ser amável, se calhar com determinadas pessoas não é difícil, mas com outras temos mais dificuldade. Mas lá está, é um exercício que nós, penso eu, que devemos fazer connosco mesmos, por respeito ao ser humano que o outro é. E encontrar a melhor forma. E, na verdade, se nós também conseguirmos, no fundo, manter uma atitude mais digna, mais elevada, isso também vai servir de exemplo para os outros. Hoje em dia verifica-se na sociedade atual precisamente o contrário, ou seja, hoje em dia há o culto do instintivo, do bestial, do animalizante, do que é feio, do que é bruto, até muitas também, até na expressão artística também se cultiva isso. Uma ideia do que é o mais instintivo, pronto, e faz-se muito culto àquilo que é o mais instintivo. E, francamente, eu acho que isso não nos favorece, não nos eleva. E nós precisamos de bons exemplos. E esses bons exemplos, no fundo, é um tratamento correto com o outro. É isso que se quer, é ser correto com o outro, ser amável, ser atencioso. E isso é muito importante. E não ser indiferente perante o outro. E não privilegiar o maltrato, não é? Uma espécie de uma relação descartável. Que não nos dignifica enquanto seres humanos. Outro aspecto também que tem a ver com esta atitude empática é a importância de desenvolver a tolerância. E a tolerância, e já há uma altura até falamos sobre o que era a tolerância, porque muitas vezes pensamos, o tolerar é aceitar tudo, é as coisas aparecerem e nós encolhermos os braços, sim, pronto, ok. Parece que há espaço para tudo. Ser tolerante não é isso. Ser tolerante é ser ativo. Ser tolerante não é dar permissão para que as coisas erradas permaneçam. Se está errado, está errado. Mas ser tolerante, no fundo, tem a ver com esta atitude que estamos a falar, que é de valorizar aquilo que os outros dizem, tentar compreender o ponto de vista do outro, ou seja, esse esforço, implica um esforço de compreensão do outro, da perspectiva do outro. Isso é que é verdadeiramente ser tolerante. E há um filósofo indiano do século XX que ele escreveu um livro que se chama O Interesse Humano. O filósofo chama-se Sri Ram. E ele fala sobre este aspecto da tolerância, uma frase muito interessante, que ele diz que muitos dos distúrbios que existem entre as nações, entre as raças e comunidades, são causadas simplesmente porque não temos a retidão e a justiça necessárias para compreender o ponto de vista dos outros. Isto é muito interessante. Ou seja, por falta de empatia perante os outros, porque não nos apetece entender aquele que pensa diferente de nós, as suas causas, as suas motivações. Lá está, podemos concordar, podemos não concordar com o outro, mas temos que tentar compreender
perceber o que é que o outro nos está a dizer. Como não fazemos esse esforço, no fundo rejeitamos logo e imediatamente ficamos em fações opostas e não conseguimos estabelecer uma comunicação. Portanto, muitos dos problemas advêm daí, da falta de empatia perante a opinião dos outros. Ele também diz uma citação também muito interessante, que tem a ver com isso, também já falamos sobre isso, mas que tem a ver com isso. Portanto, de compreendermos que devemos ser tolerantes perante a perspectiva dos outros e entender que não somos donos da verdade. A nossa perspectiva da verdade ou da realidade é sempre parcial. Portanto, não devemos ser arrogantes perante aquilo que sabemos, porque o que soubermos, e há pessoas que sabem mais do que outras, mas no fundo, por muito que saibamos, por muito conhecimento que tenhamos, é sempre a nossa perspectiva da realidade. E a realidade é muito mais ampla. E é bom nós termos essa noção, porque nos coloca na verdadeira dimensão. E é bom sermos humildes perante aquilo que nós sabemos. E portanto, também temos que ter essa abertura perante a perspectiva dos outros. E esta diversidade de perspectivas não nos deve levar ao conflito, bem pelo contrário, porque no fundo estes diferentes pontos de vista só nos enriquecem-nos a todos. E é muito importante nós pensarmos nisso, que ainda que por vezes nós pensemos que são perspectivas muito estranhas para nós, até às vezes parece que absurdas, se calhar tem uma motivação por trás, há uma causa, e é bom também nós fazermos o esforço de compreensão, de perceber a perspectiva do outro. O Sri Ram também diz que muitas vezes nós ficamos prisioneiros do nosso ponto de vista por falta de imaginação e não por falta de bondade inata. Ou seja, não é que o homem não seja bom, nós temos uma bondade inata, mas é por falta de imaginação. Nós não conseguimos entender, não conseguimos imaginar o que o outro nos está a dizer e então imediatamente nós pomos de parte. Também diz Sri Ram sobre a convivência que o sucesso da vida coletiva deve depender da plenitude da vida do indivíduo. Ou seja, para que haja um sucesso no coletivo, é essencial que o indivíduo tenha a possibilidade de manifestar a sua natureza, de dar a sua opinião, também mostrar qual é a sua perspectiva sobre a realidade. Não é pela repressão, não é pela repressão, nem é pelos grupos de opinião, não é isso que dá a verdadeira sucesso da vida coletiva ou a verdadeira harmonia na convivência humana. Ela tem que nascer desta liberdade interior. E esta liberdade interior tem a ver com isto, com essa conquista, a conquista de si próprio. O ser humano tem que se conquistar a si mesmo, conquistar a sua própria dignidade. Ou seja, o ser humano tem que se conquistar a sua própria dignidade e através dessa conquista e dessa possibilidade de expressar aquilo que pensa, possibilidade de expressar aquilo que sente, e terá a possibilidade de criar uma harmonia do conjunto. Portanto, é importante manter uma mente aberta, uma atitude inteligente que nos permite desenvolver a nossa empatia. Portanto, a nossa empatia, ela tem que surgir desse interesse genuíno pelo outro, e que advém dessa expressão do ser interior, daquilo que nós somos, na nossa plenitude humana. Portanto, estes são alguns dos conselhos e recomendações de alguns filósofos sobre a empatia. A empatia também está presente também nos princípios da Nova Acrópole. O terceiro princípio da Nova Acrópole é mesmo o ideal da fraternidade, ou seja, é esta ideia de que para nós conseguirmos sonhar, imaginar e construir um futuro mais justo, mais luminoso para todos, é importante nós termos essa capacidade
de construir uma fraternidade. O que é uma fraternidade? Uma fraternidade é esta ideia da convivência, de conseguirmos ter uma saudável convivência uns com os outros. E na base disso está, evidentemente, a empatia. A empatia é muito importante porque nos aproxima, porque nos humaniza. A empatia é quase como se fosse um canal, é um canal humano. É um canal humano que nos une uns aos outros e que possibilita nós criarmos verdadeiros elos com o outro ser humano, porque nessa empatia também implica uma comunicação verdadeira, uma comunicação autêntica. No fundo, nós, na nossa procura da nossa autenticidade, também ajudamos o outro na sua procura, ao aproximar-nos. E aprendemos todos uns com os outros e saímos mais ricos. Pronto, era isto que eu vos queria falar esta tarde. Nada.